Fala pessoal, tudo bem? Canal Fórmula 1 Remembers, estamos aqui para fazer mais um vídeo aí da Fórmula 1 para vocês, o nosso primeiro vídeo aí de histórias em 2022, né? Sempre aqui no canal contando grandes histórias da Fórmula 1 para vocês, equipes, pilotos, circuitos, grandes corridas. E vamos continuar nessa trajetória com certeza aí por mais um ano, né? Que venha 2022 aí pra gente falar mais de Fórmula 1, pra gente conversar mais e pra gente contar mais histórias da Fórmula 1 pra vocês. Tá bom, pessoal? E para começar o ano aí, eu decidi fazer um videozinho aí mostrando os 10 pilotos da história da Fórmula 1 que conseguiram vencer campeonatos, títulos com mais de uma equipe, né? Fiz essa pesquisa e vi que apenas 10 dos campeões mundiais conseguiram ser campeões mundiais por mais de uma equipe de Fórmula 1, né? Ser campeão mundial já não é fácil, agora ser campeão mundial por mais de uma equipe é uma tarefa mais difícil ainda, né, pessoal? Então fiz um balanço aí, né, dos 10 pilotos que conseguiram essa façanha e vamos ver um por um aqui, falar um pouquinho da trajetória deles e os carros que eles dirigiram aí quando foram campeões do mundo. Vamos começar a falar do Graham Hill, britânico Graham Hill, bicampeão da Fórmula 1, piloto lendário aí da década de 60 da Fórmula 1, né, um dos ingleses de maiores conquistas aí da Fórmula 1 e de maior relevância na história da Fórmula 1, né, um dos britânicos mais relevantes aí da história da Fórmula 1 e foi bicampeão mundial. Foi bicampeão mundial, conquistou o título em 1962 pela primeira vez pela equipe BRM, né, e depois bicampeão mundial 6 anos depois aí, conquistando o título de 1968 pela equipe Lotus. E uma curiosidade, né? Desses 10 pilotos aí, só o Graham Hill e o próximo que a gente vai falar conseguiram conquistar 2 títulos mundiais por 2 equipes diferentes. E quem é o próximo aí que fez isso? Emerson Fittipaldi, nosso querido Emerson Fittipaldi, pioneiro aí da Fórmula 1 brasileira, bicampeão mundial aí em 1972 e 1974, abriu as portas da Fórmula 1 para o Brasil, chamado aí de uma forma justa de o pai de todos, porque realmente ele que abriu as portas aí para depois virem todos esses outros, Piquet, Senna, Rubinho, enfim. E o Emerson conseguiu aí 2 títulos sensacionais na Fórmula 1, né? O primeiro deles, histórico, o primeiro título brasileiro da Fórmula 1 em 1972, dirigindo uma Lotus, né? Uma Lotus preta, linda também, um campeonato brilhante de Emerson Fittipaldi em 1972 e em 1974 com uma outra equipe, a McLaren, né, pessoal? Só agradecimentos aí ao Emerson Fittipaldi, todas as homenagens do mundo aí para o Emerson Fittipaldi, o pioneiro, como eu já falei, do automobilismo brasileiro, e vou contar muita história do Emerson Fittipaldi esse ano. Estou devendo, que eu sei, mas esse ano vamos falar muito de Emerson Fittipaldi aqui. Valeu, Emerson! Saindo do Emerson aí, vamos para Jack Brabham, australiano. Jack Brabham, primeiro campeão do mundo australiano aí, venceu 3 vezes, né, o campeonato de Fórmula 1, né, em 1959, em 1960 e em 1966. 2 desses 3 títulos em 1959 e em 1960 com a equipe Cooper, e depois, 6 anos depois do seu segundo título, vence em 1966 com a Brabham. E aí, pessoal, eu tenho que falar uma coisa, o Jack Brabham é o único que venceu um campeonato de Fórmula 1 com a equipe que ele montou, né? O Piquet até fala isso em várias entrevistas, que o ídolo do Piquet é o Jack Brabham, porque ele montou a equipe, ele fez o carro, ele correu e ele ganhou o título mundial. Foi o único piloto que conseguiu essa façanha, né? Então os 2 primeiros títulos dele foram com a equipe Cooper, depois ele funda a Brabham, faz o carro da Brabham aí e vence o campeonato em 1966 com a sua própria equipe, com o carro montado por ele mesmo, né? Outra Fórmula 1, fantástica a história do Jack Brabham também, e tá aí entre os 10 pilotos que ganharam títulos com 2 equipes ou mais,
né? E inclusive na história do Jack Brabham, uma equipe que ele mesmo fundou e que fez uma história na Fórmula 1, né? O Jack Brabham fundou a Brabham, né? Que inclusive foi a equipe que o Piquet foi campeão mundial também 2 vezes. Nós vamos falar mais para frente. Agora vamos falar um pouquinho aí de Niki Lauda, a lenda Niki Lauda, né? Um dos maiores nomes da história da Fórmula 1 também, só nome pesado aqui nesse vídeo, viu pessoal? Aqui não tem brincadeira não, 10 pilotos campeões com equipes diferentes, só fera. Claro que outras feras também ficaram de fora porque foram campeões com uma equipe só, mas essa lista, esses 10, esse top 10 está demais mesmo. Então agora é Niki Lauda aí, austríaco, Niki Lauda, muitos já sabem a história, até por fora da Fórmula 1, por filmes que passam, por documentários que passam do Niki Lauda, uma lenda dos anos 70 aí da Fórmula 1, correu até 85, mas a história dele, né, é mais focada aí na década de 70, né, e é tricampeão mundial também o Niki Lauda, né, em 1975, em 77 e em 84. Né. Em 75 e 77 pela Ferrari, lembrando que em 76 ele sofre aquele acidente terrível, fica a parte da temporada de fora, consegue ainda brigar com o James Hunt até a última corrida, né, abandona o GP do Japão por condições climáticas, por achar que a corrida não estava segura. O James Hunt é campeão em 76. Fica sempre aquela pergunta, se não tivesse o acidente o Lauda seria campeão, né? Talvez tivesse mais um título aí na Fórmula 1. Mas aí em 77 ele volta e é campeão mundial, bicampeão mundial pela Ferrari, né pessoal? E depois aí de passar pela Brabham, para um tempo também e depois volta a correr, o Niki Lauda vem para a McLaren e é campeão mundial em 84 pela McLaren, numa das disputas mais acirradas também em termos de pontuação, meio ponto à frente do seu companheiro de equipe, então Alain Prost, uma McLaren Porsche muito rápida também, um carrão, né? E aquela história, né, que até do GP de Mônaco, né, que a corrida parou no meio, o Prost ganhou, levou metade dos pontos, se a corrida fosse até o final, o Prost ainda seria o campeão do mundo, né? Então o Niki Lauda conseguiu aí fazer uma temporada de 84 regular e levou esse terceiro título, e aí pela segunda equipe diferente, né? Então Ferrari e McLaren, só equipe bala também, né? Então fica registrado aí essa saga do Niki Lauda e fica aí também no grupo desses 10 monstros aí que conseguiram ser campeões em equipes diferentes. Jack Stewart, britânico, escocês. Jack Stewart, outra lenda dos anos 70 da Fórmula 1 também, tricampeão mundial, assim como o Niki Lauda, né? Tricampeão em 1969, depois 71 e depois 73, ano sim, ano não, o Stewart era campeão nessa época, né? E também com equipes diferentes. Em 69 campeão pela equipe Matra, né? E em 1971 e 1973 campeão pela equipe Tyrrell, né? Que correu até o final da década de 90 na Fórmula 1, conseguiu a primeira vitória da história da Tyrrell e o primeiro título mundial da Tyrrell. Foi um piloto muito ligado à equipe do Ken Tyrrell, né? Uma parceria muito forte aí, que rendeu 2 títulos mundiais para o Jack Stewart e mais o primeiro título lá com a Matra em 1969. Coloca o Jack Stewart aí e poderia ter conquistado mais, viu pessoal? Uma certa crítica aí à segurança da Fórmula 1, muitos acidentes naquela época, né? E chegou na última corrida da temporada, depois de várias situações, vários acidentes, o Jack Stewart fala que pararia por ali. Ele teria ainda mais um gás aí na Fórmula 1, com certeza. E agora outro brasileiro, né pessoal? Nelson Piquet. Depois do Emerson ter ganho aí com McLaren e com Lotus, vem Nelson Piquet, o nosso tricampeão também, 1981, 1983, 1987, sendo que em 81 e 83 campeão pela Brabham, né? Aquela equipe que o Jack Brabham, que a gente acabou de falar, fundou, né? E em 1987 campeão pela Williams, né? Lembrando que a Brabham em 81 e 83 não era o carro top da Fórmula 1, né? 81 e 83, por exemplo, a Williams era um carro melhor que a Brabham, na minha visão, né? Mas o Piquet foi lá com muita regularidade e ganhou em 1981 um título fantástico que eu vou contar com muita calma para vocês aqui também esse ano, com certeza. E em 83
também com muita pilotagem, com muita regularidade aí. E aí ele vai para a Williams em 1986, né? Lá o encontro Nigel Mansell, o inglês, o queridinho da equipe. Há uma rivalidade lá na Williams também com Mansell, muita história aí para contar, né? A equipe aí querendo ver o Mansell campeão, mas o Piquet quase conseguiu 86, foi por pouquinho ali no GP da Austrália, né? O Prost acabou ganhando, mas 87 uma temporada também muito regular do Nelson Piquet, e ele é campeão aí pela sua segunda equipe, né? Que é a Williams, um belo carro inclusive da Williams na minha opinião, em 1987. E isso coloca aí o Piquet entre esses 10 monstros aí que conquistaram o campeonato de Fórmula 1 por equipes diferentes. Vamos falar um pouquinho agora de Alain Prost, né? O pequeno grande francês aí, Alain Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1, 1985, 1986, 1989 e 1993, né, pessoal? Desses 85, 86 e 89 pela equipe McLaren, tricampeão pela McLaren, batalhas com Niki Lauda, batalhas com Nelson Piquet, batalhas com Ayrton Senna. Era um grande piloto o Alain Prost, né? E conseguiu aí ser tricampeão com um grande carro também, que era a McLaren naquela época. Em 93 ele volta com o super carro também da Williams, estava na Ferrari até o fim de 91, a Ferrari demite o Alain Prost antes da última prova. Em 92 ele tira um ano sabático aí e volta com aquela Williams Renault de suspensão ativa aí, né, para deixar todo mundo comendo poeira em 1993, e levanta aí o seu quarto caneco na Fórmula 1, e aí faz a despedida dele na Fórmula 1 ao fim de 93. Isso coloca o Alain Prost aí entre os 10 pilotos que conquistaram o título de Fórmula 1 por mais de uma equipe na carreira. Agora o nosso Lewis Hamilton, piloto em atividade ainda. Essa lista de 10 pilotos aí que conquistaram títulos por mais de uma equipe, ele é o único que está em atividade. Ele tem 7 títulos mundiais, é recordista de títulos mundiais juntamente com o Schumacher. 6 desses títulos foram pela Mercedes, né? 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Mas o primeiro título dele foi em 2008, né? Naquela corrida fatídica em Interlagos, que o Felipe Massa cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e campeão mundial, e o Hamilton conseguiu passar o Timo Glock ali na última curva e foi campeão. Mas o que poucos lembram é que o Hamilton estava com o título na mão em 2007 já, né? E o Raikkonen conseguiu aí um milagre de ser campeão em Interlagos, com o Hamilton dando vários vacilos aí. E em 2008 a sorte voltou a favor do Hamilton aí e foi campeão pela McLaren, né? Pela equipe que ele estreou na Fórmula 1, e o Hamilton só dirigiu 2 equipes na Fórmula 1, que foram essas, né? A McLaren até 2012 e depois a Mercedes de 2013 até os dias de hoje, né? Até tá uma polêmica aí, né? Para você que vai ver esse vídeo mais pra frente, nos dias de hoje ninguém sabe se o Hamilton vai correr a próxima temporada, se não vai, se vai correr pela Mercedes, se vai dar um tempo, né? Ele não está respondendo ninguém da Fórmula 1 por enquanto, e está gerando uma certa dúvida aí se ele vai continuar ou não na Fórmula 1. Acredito que ele vai continuar, ele vai tentar buscar esse título do Schumacher. O Schumacher, que é o próximo dessa lista aí, o 9º piloto que a gente vai conversar aqui, né? Também é heptacampeão do mundo, 1994 e 1995 pela Benetton, né? E depois 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 pela Ferrari, aquela super máquina da Ferrari também que ganhava tudo, né? E são 7 títulos aí, 5 pela Ferrari e 2 pela Benetton, a Benetton que, né, aquela Benetton que começou a ser preparada lá por Nelson Piquet em 1990, né, que o Schumacher entrou naquela troca polêmica com o Moreno lá no final de 91, né, 92 a primeira vitória, 93 um ano também de melhoras, e em 94 ele chega aí para ser campeão, em cima de muitas polêmicas também sobre essa Benetton de 94 aí. Agora vamos para o nosso top aí, né, pessoal? O piloto que conquistou campeonatos mundiais por mais equipes na história da Fórmula 1. Vocês perceberam que desses 10 pilotos, 9 conquistaram títulos por 2 equipes, né? Só teve um piloto que conseguiu conquistar
títulos por mais de 2 equipes, e é essa lenda aqui, né? Juan Manuel Fangio, argentino, né? Foi aí o maior recordista de títulos até o Schumacher em 2003, acho que ele passou o Fangio, né? Mas uma lenda da Fórmula 1 aí, o argentino Fangio, né? Campeão mundial 5 vezes aí, em 1951, em 1954, em 1955, em 56 e em 57. E desses 5 títulos, o cara conseguiu esses 5 títulos em 4 equipes diferentes. É o piloto que mais conseguiu títulos por equipes diferentes na história da Fórmula 1. Em 1951 ele conquista o título pela Alfa Romeo, em 1954 e 55 ele conquista o título pela Mercedes, né, aquelas flechas de prata da Mercedes. Em 1956 ele conquista o título pela Ferrari, é campeão mundial também. Em 1957 ele conquista o título mundial pela equipe Maserati, né? Então veja bem, são 5 títulos e 4 equipes diferentes. Proeza que nenhum outro piloto conseguiu, e vou dizer, esse recorde, ainda mais hoje que a Fórmula 1 muda pouco os pilotos, né? As trocas são bem menores, ao meu ver, do que naquela época do Fangio até a década de 90 aí, né? Eu acho que realmente será um recorde dificílimo de ser batido, você ser campeão mundial de Fórmula 1 por 4 equipes diferentes. E é uma das coisas que transforma o Juan Manuel Fangio nesse monstro da Fórmula 1 aí, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Depois comentem aí qual piloto que vocês mais gostam aí desses 10 que ganharam títulos por mais de uma equipe na Fórmula 1, né? Comente aí a atuação de cada um, a história de cada um, se você quiser. Fale aí se teve algum piloto que mereceu ganhar aí e não ganhou por mais de uma equipe. E comente aí o que você achou, curta, participe, né? Compartilhe o vídeo aí para os amigos, vamos fazer esse canal crescer. O canal está crescendo aos poucos, só tenho a agradecer aí aos 600 membros do canal, né, pessoal? Lembra, antes era 150, 200, 300, já estamos em 600. Quem sabe esse ano a gente não chega no 1000, tá bom? Com a sua força a gente vai chegar lá. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e muito obrigado pela atenção.